Olá, graça e paz. Então, cumprimento a todos vocês neste momento com a gloriosa paz aí do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento estaremos falando sobre a vinda de Jesus. Como que se dará a vinda de Jesus? Então, quero pedir a você que fique conosco até o final, que você pegue aí o seu caderno, faça aí algumas anotações, como de costume. Os nossos vídeos, a gente sempre faz de uma forma que você compreenda e entenda, para que você possa estar armazenando conhecimento na sua memória, para que a sua mente possa ser transformada. Então, nesse momento estaremos falando sobre este assunto muito importante, que é tratado por muitas pessoas, mas que nos dias atuais tem sido deixado de lado, que é a vinda de Jesus. Como que ela se dará? Existem muitas informações que você pode ter ouvido ou visto alguém tratar esse assunto, mas esse assunto ele é muito importante, principalmente para os dias atuais. Como que se dará a vinda de Jesus? Como que se dará o arrebatamento da igreja? Como que isso vai acontecer? Porque você pode ter visto aí através dos filmes, aí dos noticiários, aí os filmes que as pessoas elas realizam, mas nem todos eles trazem o fato real, porque algumas coisas são fictícias e você assiste talvez através de vídeos, mas muitas vezes você não compreende de uma forma mais profunda. Então quero aqui trazer de uma forma didática para que você compreenda como que isso vai acontecer. Porque nos dias de hoje já não se prega mais sobre a vinda de Jesus. Se prega mais sobre financeira, a sua vida financeira, distúrbio emocional, se prega muito sobre vitória, para que você consiga ter vitória. Então, mas só que a mensagem da cruz e a vinda de Jesus, ela está sendo esquecida. Ou seja, as pessoas elas estão focando muito em outros aspectos, mas claro que isso é importante. Mas o mais importante é nós entendermos para quê? Para que eu e você possamos nos preparar para este grande dia. Porque este grande dia vai chegar. Esse grande dia vai acontecer em que Jesus ele virá mais uma vez sobre a terra. Ele virá a segunda vez sobre a terra. Então isso é muito importante. Então muitas pessoas elas confundem o arrebatamento com a vinda de Jesus. Então a maioria das pessoas hoje elas confundem o arrebatamento com a vinda de Jesus. Então são duas coisas que acontecem. O arrebatamento é um acontecimento. A vinda de Jesus é outro acontecimento. Então que isso fique claro, para que nós possamos compreender como que isso vai acontecer. Mas a maioria das pessoas elas confundem o arrebatamento com a vinda de Jesus. Porque isso é muito importante, porque quando Jesus ele vier sobre a terra, a igreja ela não estará mais aqui. Ela primeiro vai ser arrebatada para que aconteça a vinda de Cristo. E essa vinda de Cristo sobre a terra, ele não virá só. Aleluia. Ele virá com seu povo. Ele virá com sua igreja para a grande batalha do Armagedon. Porque muitas pessoas dizem, nós vamos para o céu e lá nós vamos só cantar glória, 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 dar glória a Deus. Então é esse o seu ponto de vista. Que você vai para o céu e lá acaba tudo e você vai ficar só dando glória a Deus. Mas a Bíblia nos ensina que a igreja virá, aleluia, para batalhar com Cristo, para reinar, aleluia. Agora observe bem, se você colocar isso na sua cabeça, como que Cristo vai reinar na terra com o seu povo, em que ele vem e o seu povo fica lá, dando glória a Deus. Pare para pensar.
Então, muitas vezes, nós não compreendemos este fato e até pregamos sobre esse tipo de assunto. Porque esse assunto ele vem mais para a escatologia, um assunto que eu gosto muito. Quase não falo sobre esse assunto. Mas eu quero estar trazendo para você, principalmente quando nós vamos ler em Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, diz assim. Quero que você tenha sua Bíblia em mãos e vamos ler. Em Apocalipse, capítulo 1, fala assim: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe concedeu para manifestar aos seus servos, o que brevemente deve acontecer. Ou seja, isso aqui ele está dizendo que é algo que deve acontecer. Deus revelou o seu Filho. Ou seja, porque quando Jesus ele estava na terra como homem, ele não sabia nem o dia e nem a hora de que quando isso ia acontecer, quando ele viria pela segunda vez. Então ele declarou. Por que ele declarou isso? Ele declarou como homem. Porque Jesus, quando ele estava na terra, ele não estava como Deus. Ele estava como homem. Porque as pessoas dizem assim, Jesus ele era 100% Deus na terra e 100% homem. Jesus, ele era 100% homem na terra. E ele agia no poder do Espírito Santo. Observe bem, ele agia no poder do Espírito Santo. Ele não agia na divindade de Deus. Porque a própria Bíblia diz que ele lançou fora. Ou seja, ele se despiu de toda a sua glória. Ou seja, é como que você... Não, eu vou para ali, eu vou dar aqui um pequeno exemplo. Como que você é uma pessoa rica, aí você escolhe dar toda a sua riqueza. E você vai começar a galgar tudo do zero. Você vai começar a galgar tudo do zero. Então foi assim que Jesus fez. Ele se despiu de toda a sua glória e do seu poder e veio como homem à terra para viver como nós. Aleluia. Não como Deus. Então, essa questão que você tem ouvido que Jesus era 100% Deus e 100% homem, ela não tem respaldo bíblico. Ela é totalmente descartada. Porque Jesus ele era 100% homem, anote bem, agindo através do poder do Espírito Santo e da palavra. Aleluia. É o que eu e você devemos agir, através do Espírito Santo e da palavra. Aleluia. É por isso que Jesus ele disse que ele não sabia o dia e nem sabia a hora, porque ele estava como homem na terra. Mas, após a sua ressurreição, e ele está assentado à destra do Pai, ele sabe tudo, porque ele disse, tudo que o Pai faz, eu faço. Então, tudo que eu digo é porque eu vi o Pai falar e o Pai dizer. Porque o Pai, ele diz tudo para o Filho. Aleluia. Então, isso é muito importante. Porque o relacionamento do Pai com o Filho, ele se abrangeu. Porque ele está ao lado do seu Pai. Então, ele tem todas as informações hoje. Porque agora, ele se foi transformado e recebeu um corpo glorioso. E quando ele foi chegar no céu, e quando ele gritou o salmo, abre-te portas, ó portões eternos, para que entre o Rei da Glória. E ali muitos observaram, quem é esse o Rei da Glória? Ou seja, eles não estavam reconhecendo Jesus, porque ele era homem na terra, mas ele foi transformado para poder transportar os portais eternos. Aleluia! Para ser recebido. E ali o Pai o recebeu e disse para que os anjos, olha, agora o adorem. E ali Deus ungiu e revestiu ele. Aleluia, com o óleo da alegria, oh glória. Porque eu e você que servimos a Deus temos que ser pessoas alegres. Porque essa unção vem de Jesus. Então é por isso que observamos bem essa pequena introdução para que você compreenda. Agora sim,
Jesus, ele detém todas essas informações. E é por isso que João, ele foi arrebatado até os céus e ele obteve essa informação de Jesus. E é por isso que ele disse assim, escreve isso, porque isso vai acontecer. E é por isso que ele diz aqui no capítulo 1 de Apocalipse, o livro da revelação. E disse Jesus, observem a revelação de Jesus Cristo, ou seja, Jesus revelando a João, o qual Deus o manifestou, ou seja, porque agora sim, Jesus está falando para João aquilo que Deus falou para ele, ou seja, aquilo que Deus, o seu Pai, o comunicou. Ou seja, que ele está trazendo uma informação, declarando, porque ele diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe concedeu para manifestar aos seus servos, que brevemente deve acontecer, e que foi declarada e enviada por meio de seu anjo ao seu servo João. Então isso é muito importante. Ou seja, Deus passou essa mensagem para Jesus, Jesus passou essa mensagem para os anjos, para que um anjo passasse essa mensagem para João, para que João passasse essa mensagem para nós. Olha só como que os porta-voz trabalham. Então Deus passa essa mensagem para Jesus, Jesus passa essa mensagem para o anjo, e o anjo passa essa mensagem para João, e João passa essa mensagem para nós através dos escritos da revelação. Então Deus sempre está usando o porta-voz. E como ministro do Senhor, eu estou passando essa mensagem para você como mais um porta-voz para que você passe para mais pessoas, compartilhando esse vídeo, compartilhando essa informação. Então isso é muito importante, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ao versículo 2 ele diz assim, do capítulo 1 de Apocalipse, o qual testificou da palavra, Deus, o que testificou da palavra, Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de todas as coisas que viu. Então, todas as coisas que ele viu, ele está compartilhando. Aí o versículo 3 diz assim, bem-aventurado aquele que lê, ou seja, você que acredita nessas escrituras. E bem-aventurado aqueles que ouvem, você que ouve a palavra desta profecia. E bem-aventurado aqueles que guardam as coisas nelas que estão escritas, ou seja, registrada. Então você é bem-aventurado se você guardar tudo que aqui está registrado, porque o tempo está próximo. Ou seja, a vinda de Jesus está próxima. E ele escreveu para que mandasse essas cartas para as igrejas naquela época, que é um tipo de hoje. Então, para a igreja da época. E é por isso que ele diz, no versículo 4, e de João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Então, essa mensagem foi passada para as igrejas. E é passada hoje para as igrejas. Essa mensagem, ela deve ser passada pelas igrejas hoje. Que Jesus, ele vai voltar. Aleluia. Mas só que a nossa maior preocupação tem que ser com o arrebatamento. Isso é muito importante. Porque eu e você temos que participar dessa grande reunião. Participar dessa grande reunião. Porque se Jesus vier sobre a terra e você não tiver participado dessa reunião, a coisa ela vai complicar para o seu lado. Ela vai complicar para o seu lado. Porque muitos estão aguardando a vinda do Senhor Jesus. Mas a igreja ela não vai aguardar a vinda de Jesus aqui. A igreja ela vai se encontrar com o seu noivo. Aleluia. Ela vai se encontrar. Aleluia. Ela não vai esperar ele aqui. Então como que você se guarda para o seu noivo? Isso é muito importante. Para que quando ele aparecer,
para que quando ele vier buscar. É por isso que, observe bem, eu quero aqui ler um texto para você que se encontra em João. Observe bem o que o apóstolo João também escreveu aqui. João capítulo 14. Capítulo 14 diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, versículo 1. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos não teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, ou seja, a nova Jerusalém. E quando eu for vos preparar um lugar, voltarei, ou seja, e receberei. Aleluia. Ou seja, ele vai preparar para receber. Por que receber? Porque você que serve a Deus e se guardar para ele, vai se encontrar. Ou seja, você só pode ser recebido se você for. Aleluia. Por exemplo, não tem como eu te receber, eu indo na sua casa. Existe essa forma. Observe bem nos dias de hoje. Como que eu vou lhe receber na sua própria casa? Agora, trazendo aqui para os nossos dias comuns. Como que uma pessoa recebe o outro na casa dele? Como é que se eu venho te buscar e eu vou te receber? Não, eu só posso te receber se você vier ao meu encontro. Porque é isso que irá acontecer. Porque o apóstolo está escrito na Bíblia. Observe bem. Ele diz assim, e quando eu for e eu preparar o lugar, ou seja, ele vai preparar o lugar porque você vai até ele. Isso é muito importante. Então ele vai preparar tudo. Oh, glória! Ele vai preparar tudo. Ele vai preparar tudo para receber. Qual é esse preparo? As boldas. Porque nós seremos servidos, aleluia, pelo nosso próprio Senhor. Isso é maravilhoso. Então ele diz assim, e quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E ele diz mais ainda. Aí o Tomé ele faz uma pergunta. E disse-lhe Tomé, e vos sabeis, ou seja, Jesus é tremendo. Ele fecha o versículo 4, ele diz assim, e vós sabeis o caminho. Ou seja, ele está afirmando que você sabe o caminho. Aleluia, você sabe o caminho para este encontro. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E essa pergunta, e Tomé vai e faz uma pergunta, que para muitos é uma pergunta incrédula. Mas observe bem, são as perguntas que movem a resposta. Então, se você não faz perguntas, você não tem as informações, você não tem as suas respostas. Porque para muitos até critica Tomé, porque Tomé fez essa pergunta para Jesus. Assim como acontece com eu e você, se você estiver em uma determinada reunião ou em determinado lugar, você faz uma pergunta que muitas pessoas querem fazer. E mesmo elas querendo fazer e não tendo a coragem de fazer, elas o criticam porque você fez. Mas ela está sendo beneficiada com a pergunta que você faz, porque esclareceu a sua mente e esclareceu as perguntas que elas também queriam fazer. Mesmo que você seja criticado por isso. E é o que aconteceu com Tomé. Tomé fez uma pergunta, para mim uma pergunta inteligente, porque ele trouxe essa informação hoje para mim e você. Já pensou se Tomé ele não faz essa pergunta? Eu e você teria essa resposta hoje? Pare para pensar. Então perguntas elas são importantes quando são perguntas inteligentes. Aí Jesus ele diz assim,
no versículo 6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, mais uma vez, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém vem ao Pai. Por quê? Quando a igreja, quando a Nova Jerusalém vier, então somos nós, servos de Senhor, que vamos ao encontro dele para nos encontrar com o Pai. Porque no final de tudo, o próprio Pai, ele estará no meio dela. Ele será a própria luz, aleluia. Porque não haverá mais necessidade de luz. Porque a glória de Deus, ela ilumina toda a cidade. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Ela ilumina toda a cidade, resplandecente da sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Não existe outro caminho. Não é Maria, não é João, não é José, não é Tomé, não é Valdeir, não é pastor, não é líder, não é ninguém. É Jesus que é o caminho. Ele é o caminho. E ele dá essa resposta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não há outro intermediário. Não existe outro intermédio para chegar até Jesus. Você pode trilhar muitos caminhos, mas o único caminho que lhe direcionar e lhe direcionará à cidade santa é Jesus de Nazaré. É o nosso Messias. Então isso é muito importante. Então observe bem. É quando João está escrevendo esta carta, a qual Jesus está ditando para ele, através do anjo, trazendo essa informação. Então isso é muito importante. Por quê? Porque a vinda de Jesus, ela será uma surpresa para muitos. Será alegria para muitos. E será tristeza para muitos. Por quê? Quando a Nova Jerusalém, ela vier, ela vai descer, observe bem. Porque o próprio Isaías diz: novos céus e nova terra. Ou seja, ele viu a Nova Jerusalém descer do céu. Aleluia. A Nova Jerusalém descer do céu. Ou seja, isso será no período dos 7 anos. Que serão os 7 anos. No período desses 7 anos, na faixa dos 3 anos e meio, a Nova Jerusalém estará na metade do caminho. E nesse período desses 3 anos e meio será onde a igreja será arrebatada e se encontrará com o Senhor nos ares. Onde ali acontecerá a grande reunião dos santos. Aleluia! A grande reunião dos santos. A boda do Cordeiro. O encontro, aleluia, do esposo com a sua esposa. Aleluia! Porque a igreja hoje, ela não é mais noiva de Jesus. A igreja hoje, ela é esposa de Jesus. E ele irá encontrar com sua esposa. Por quê? Nós vemos muito essa questão de esposo, porque muitas pessoas elas não entendem a cultura judaica. Porque a cultura judaica, por exemplo, o caso de José e Maria. Porque quando José e Maria eles se casaram, eles não foram imediatamente morar junto. Houve ali todo o processo, mas só que José ele teve que voltar para sua casa, para sua parentela, para edificar, preparar tudo para depois levar Maria para que eles pudessem morar junto. Mas só que pela cultura eles já estavam aliançados, eles já estavam casados, literalmente. Porque não é como hoje, você conhece uma pessoa hoje e amanhã já vai morar junto.
Não, a cultura judaica não funciona assim. Então, ali haveria uma promessa, ou seja, ali o noivo, a pessoa era preparada para aquele rapaz, e ali naquele processo, quando chegasse a data a qual eles organizavam, ali acontecia o casamento, e quando o noivo ele não tinha ainda preparado tudo, ele não tinha uma casa para morar, não tinha para onde levar sua esposa, ele retornaria para preparar, ou seja, o ambiente para depois vir buscar sua esposa para que de fato eles viessem morar juntos. Mas literalmente ele já estava casado, comprometido. Aleluia. Então é por isso que José ele resolveu deixar Maria secretamente. Ele resolveu deixar Maria secretamente. Mas só que o anjo apareceu para ele e disse, não, toma ela. Toma ela. Ou seja, ele não estava fazendo um novo casamento. Ele só estava assumindo ela como sua esposa. Porque foi isso que ele fez. Mas só que o anjo explicou para ele, como que eu vou morar com uma mulher já grávida? Então observe bem, você não entende o que José passou juntamente com Maria. Os conflitos, tudo aquilo que eles tiveram que suportar. Então isso é muito importante. Nós lemos a Bíblia com mais cautela, com mais paciência. Então isso é muito importante. Então, falando desse ponto, nós vemos o caso de Jesus. Porque Jesus, agora ele vai receber a sua esposa, que é a sua igreja, não é mais a sua noiva. Porque ele preparou tudo para agora receber a sua noiva, a sua igreja, ou seja, a sua esposa, como está escrito em João 14. Então ele foi preparar tudo para receber a sua esposa, que é a sua igreja, nesse acontecimento. Então a igreja ela será arrebatada, ou seja, vai acontecer em dois processos. Primeiro processo, aqueles que estão mortos em Cristo, eles serão ressuscitados primeiro. Eles serão ressuscitados primeiro para se encontrar com o Senhor nos ares. E o segundo processo, aqueles que estão em corpo, vivos, nesse dia eles serão transformados para também ser recebido por Jesus nos ares. Nos ares, observe bem, será nos ares que a Nova Jerusalém estará estabelecida para o encontro. Então, ele vai dar sua voz. Então, logo após esse acontecimento, e quando chegar o grande dia do julgamento, aí sim, acontecerá outro processo. Qual é esse outro processo? Então, o outro processo, duas etapas novamente. Quais são essas etapas? Aqueles que morreram sem Cristo serão ressuscitados. Ou seja, Deus dará a voz a todo. Ou seja, aqueles que foram jogados no mar, aqueles que foram queimados as suas cinzas, nas florestas, seja onde for, ele vai dar a sua voz e essa pessoa tomará o seu corpo, sairá de onde ela estiver, seja no mar, seja na terra, seja queimada, seja na cinza. Então a terra, ela irá se virar para trazer de volta essas pessoas. Essas pessoas. Porque quando isso acontecer, e aqueles que estão em vida, que praticam o mal, eles serão julgados. Então, tudo isso irá acontecer para o grande dia do julgamento. E nesse grande dia desse julgamento, nós vamos estar observando tudo que irá acontecer na terra. E você vê a igreja salmodiando o Senhor. No capítulo 46 de Salmos. No capítulo 46 de Salmos. Então isso é muito importante. Como que irá acontecer? Então um panorama bem claro para que você entenda como que isso irá acontecer. A Nova Jerusalém, ela virá
e a igreja, ou seja, será arrebatada para encontrar com o Senhor nos ares. Esse encontro irá acontecer. Então será esse encontro acontecido. Mas aqueles que morreram sem Cristo, ou aqueles que ainda continuam fazendo perversidade, eles não serão ressuscitados nessa etapa, mas sim quando será o dia do julgamento final. Aí sim, essas pessoas que morreram sem Cristo, que fizeram atrocidade, elas serão arrebatadas, ou seja, elas serão ressuscitadas nessa nova leva. Elas serão ressuscitadas para ser todos julgados, para este grande julgamento. Aí sim, esse julgamento irá acontecer e essas almas serão lançadas. Onde que elas serão lançadas? No lago de fogo, juntamente com Satanás e seus demônios, para selar, ou seja, Deus irá selar esse acontecimento. Então isso é muito importante para que eu e você venha nos preparar não para a vinda de Jesus, mas nos preparar para o arrebatamento que irá acontecer. Isso é muito importante. Porque se eu e você ficarmos esperando na terra a vinda de Jesus, você está correndo um sério risco. Você está correndo um sério risco. Você está em perigo. Eu estou te alertando que você estará em perigo. Então temos que nos preparar hoje para o arrebatamento, para o encontro com o Senhor nos ares. Então este encontro, observe bem, quero que ler mais um texto para nós finalizarmos. Em Êxodo capítulo 30, ou capítulo 40. Êxodo capítulo 40. Êxodo capítulo 40. É uma simbologia já da Nova Jerusalém nos ares. É muito importante você compreenda isso. Olha só a simbologia da Nova Jerusalém nos ares. Então nós temos que ter a mente de Cristo. Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente. Então nós precisamos estudar as Escrituras para que não possamos ser enganados. Porque existem muitas pessoas que dizem que sabem sobre escatologia, mas elas se perdem aí no tempo através das palavras. Observe bem, capítulo 40, então quero aqui ler a partir do versículo 34, que fala sobre a nuvem que cobriu o tabernáculo. Então isso é muito importante. Então a nuvem, capítulo 40, versículo 34, diz assim: então a nuvem cobria a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Ou seja, aquela nuvem, ela representa a Nova Jerusalém. Ou seja, Deus, ele movia a nuvem, e quando ele movia a nuvem, a Nova Jerusalém, ou seja, o povo de Israel tinha que se mover por debaixo da nuvem. Para onde a nuvem ia, o povo eles tinha que estar caminhando, porque a nuvem ela estava cobrindo e protegendo o povo. Observe bem. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. E se a nuvem, porém, não se levantasse, ou seja, ela não andasse, eles não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. Ou seja, se a nuvem não se movesse, aí ele diz assim, versículo 38, de dia a nuvem do Senhor repousava, ou seja, ela parava sobre o tabernáculo, e à noite havia fogo nela, aleluia.
à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Ou seja, todos viam que a nuvem ela tinha aquele clarão. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que Isaías disse que a lua não vai dar mais o seu brilho. E o sol também não vai precisar mais de sol. Então, essa nuvem, ou seja, ela já tem tudo que precisa, a glória do nosso Deus, que é aqui representando tipologicamente a Nova Jerusalém, aonde eu e você temos que nos encontrar com o nosso Senhor nos ares, porque Ele é a nossa própria luz. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se nós não compreendermos um pouco sobre o tabernáculo, isso é muito importante, nós compreendermos sobre o tabernáculo. Porque todo esse mistério do Novo Testamento está revelado no tabernáculo. Então, você que ficou conosco até aqui, eu tenho uma notícia muito importante para você. Temos um treinamento completo sobre o tabernáculo de Moisés. Então, ainda mais hoje com o preço do Black Friday, você pode acessar este curso e fazer as aulas num preço acessível para você. Então eu vou deixar aí o site na descrição desse vídeo. Você que está nos assistindo aqui pelo YouTube e você que está nos assistindo também pelo Facebook. Então eu vou estar colocando o site. Você entra no site e você vai ver lá o tabernáculo de Moisés e seus utensílios. Então é muito importante você estudar um pouco sobre esse assunto. Você vai compreender mais a fundo o que eu estou passando para você neste momento. Porque o nosso tempo ele é um pouco escasso, então não tem como nós passarmos todos este conteúdo apenas em um vídeo. Então lá nós temos uma plataforma com as videoaulas gravadas, já gravada, em que você, tendo o seu acesso, as aulas serão liberadas e você pode estar fazendo. E este curso ele será atualizado constantemente. Então você que entrar para estas turmas, você vai estar recebendo as atualizações e o seu acesso ele será vitalício. Ele será vitalício para você que se inscrever agora. E com todas as atualizações e os bônus que a gente estará disponibilizando para aqueles que aproveitar essa promoção. Para que você entenda mais sobre o tabernáculo, a vida de Jesus, a ceia do Senhor, os pães asmos. Então, dentro deste curso, nós tratamos todos esse assunto, os utensílios, garfo, pá, colher. Então, cada um, detalhadamente, a gente trata de cada assunto, seu significado simbólico, profético, prático, histórico. Então, nós tratamos de cada utensílio de uma forma clara, o altar de holocausto, por que Jesus foi morto fora do tabernáculo, ou seja, fora do templo, fora de Jerusalém. Então, há um significado para tudo. Então, vá lá, entre no nosso site e acesse. Clique aí no link da descrição e você será ricamente abençoado. Então, vamos finalizar. Observe bem, o arrebatamento da igreja. Então, como que irá se dar? Como que isso irá acontecer? Então, isso é muito importante. Irá acontecer dessa seguinte forma. Então, muitos estão, só recapitulando para você, muitos estão aguardando a segunda vinda de Jesus. Mas eu quero te alertar. Não espere pela segunda vinda de Jesus, mas se prepare para o arrebatamento da igreja. Isso é muito importante. Nós temos que pregar, falar, alertar as pessoas sobre a segunda vinda de Jesus. Mas eu e você não podemos participar. Mas nós temos que participar do arrebatamento para que nós possamos, a segunda vinda de Jesus, nós participarmos junto com Ele. É diferente. Não esperar Ele, mas participar juntamente com Ele. Então nós temos que estudar, acreditar no que está escrito, nas revelações do nosso Senhor. Então a segunda vinda de Jesus irá se dar no dia do Armagedon, nesse grande conflito. Então isso é muito importante. É porque
Eu tenho algo aqui, eu quero ler algo aqui para você. A promessa de sua vinda é mais detalhada de sua pessoa. Este momento equivale à sua segunda vinda. Literal, quando a Nova Jerusalém chegar e posicionar, como eu já disse, sobre a Jerusalém atual. Então ela vai se posicionar na terra. Neste momento, as nações da terra estarão posicionadas para a batalha do Armagedon, como eu já falei. Sendo que Cristo e a sua igreja estarão prontas para a grande batalha. Esta será a segunda vinda literal de Jesus Cristo e não deve ser confundida com o rapto da igreja, que neste momento já terá acontecido. Há 7 anos, ou seja, nesse período dos 7 anos. Então, já terá tudo antes da segunda vinda de Jesus acontecer, o rapto da igreja já aconteceu, todos esses processos que muitos eles embutem tudo isso, confundem, né, já terão acontecido. Aí sim, literalmente, na grande batalha, a igreja virá juntamente com o Senhor para este grande dia. Então isso é muito importante. Então o versículo 7 do capítulo 1 de Apocalipse diz assim: E eis que ele vem com as nuvens. Observe bem, o texto que eu li de Êxodo, capítulo 40, a partir do versículo 34 ao 38. Então você faz a equação de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Então, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, inclusive aquele que o transpassaram, e todas as suas linhagens da terra prantearão sobre ele, sim, para todos sempre. Amém. Então observe bem, todos aqueles que se tornam inimigo de Deus, eles vão lamentar por não participar desse acontecimento, porque eles vão ver. Isso é tão importante porque eles vão ver, todo olho verá, todo olho verá, todo olho verá. Desde aqueles que furaram o lado de Jesus, desde aqueles que esbofetearam Jesus, desde eles até as suas linhagens. Eles vão ver tudo isso acontecer. E eles prantearão. Eles irão prantear. É por isso que eu estou alertando você. Você está em um sério risco se você estiver aguardando a segunda vinda de Jesus. Então nós temos que nos preparar para o rapto da igreja, que nós chamamos do arrebatamento, porque ele virá como nuvem, aleluia, como nuvem nos ares, aleluia. Então isso é muito importante, que você se prepare cada dia, constantemente, se arrependendo e o confessando como Salvador. Amém? Então espero que você tenha compreendido, que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida, iluminando o seu coração, iluminando a sua alma, iluminando a sua mente, para que você compreenda e se prepare para o arrebatamento da Igreja de Cristo. Então eu quero aqui estar abençoando a sua vida, que Deus possa estar de uma forma tremenda e abençoando. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, em nome de Jesus.